Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é a Rafaela e vim falar um pouco da gestação do paciente com anemia falciforme. Então, já tinha mais ou menos quase um ano que eu e meu marido decidimos tentar a gestação convencional, né? Eu tô falando assim porque, como tem muito tempo, eu tenho que lembrar muitos detalhes, entendeu? Se não der tudo nesse vídeo, eu vou cortar, tá? Vou cortar e a gente continua falando, porque é muita coisa pra poder falar. Conversei com o meu hematologista, que eu tinha vontade de ser mãe, né? Se não fosse uma possibilidade de gestar, né, convencionalmente, eu gostaria de saber dele, né? Mas que eu tenho muita vontade, tinha, né? Muita vontade de ser mãe. Ainda tenho, tanto que eu tô gerando. Ele foi nos prós, contras, isso há um ano, mais de um ano. Tem mais de um ano, mais Vou fazer as contas direitinho. Porque maio de 2025 fez um ano que eu tinha decidido parar de tomar anticoncepcional e começar a tentar a gestação. Que agora eu não vou conseguir fazer conta para vocês para poder lembrar mais ou menos quanto tempo tem isso. Aí procurei, fiz todos os meus exames ginecológicos, de hormônios, tudo isso. Disse que estava tudo perfeito, não tinha nada e que poderia continuar tentando. E eu, na época não, desde os meus 15 anos eu tomava anticoncepcional injetável. Esse injetável, todo mundo falava pra mim que fazia mal, né? Que demora muito a sair do organismo, mas que dependia de pessoa para pessoa, que isso, que aquilo. Mas eu não liguei, fui deixando, pra ver no que ia dar. Consegui não. Meu marido chegou a fazer exame também, e também os exames deles deu ótimo. Só que a gente conseguiu, continuou tentando, nada. Gente, não é possível. Tem alguma coisa errada, meus exames estão bons. Passei por 3 ginecologistas, e todas as 3 falaram que estava tudo certo com meus exames. Eu preferi mudar porque alguma coisa dizia que não estava, tinha alguma coisa que estava errada. E alguém não estava vendo alguma coisa que estava ali nos exames. Aí meu marido conversando com o colega do serviço dele sobre isso, da tentativa e tal. E isso antes de completar, de iniciar o ano de 2025. Aí, só que eu relutante porque eu achava que eu sabia que tinha uma coisa errada, mas não sabia que poderia ser comigo, na nossa cabeça. Eu falei assim, gente, mas todos os meus exames estão bons, eu não sei mais o que fazer para poder entender isso, o que está acontecendo. Beleza, continuando indo, fazendo o acompanhamento, parei o hidróxido de ureia, tive que parar, porque o médico aconselhou a isso, o meu hematologista me acompanha, me aconselhou a parar para poder tentar. Aí, nessa parada, eu tive... Não, deixa eu voltar, preciso entender o contexto.
Meu marido conversou com um colega de serviço, e o colega dele falou, olha, minha esposa também não estava conseguindo engravidar, passando por uma médica, e ela descobriu que ela estava com um problema de não estava conseguindo ovular. Só que eu estava dando crise de ovulação e eu nunca soube que existia isso. Não sabia que existia crise de dor da ovulação. Então tinha mês que eu ovulava normalmente, ou tinha meses que eu chegava para ovular e não ovulava. Então, botei ventilador aqui, mas essa gestação tá me dando um calor, mas um calor surreal. Pois então. Aí eu relutante. Isso acho que era novembro. Foi em novembro. A conversa que ele teve com o colega dele no serviço. Em novembro de 2024. No finalzinho de novembro, devido a ter parado a ideia, eu tive uma crise de dor que há muito tempo eu não, por conta do Hidreia, né? Porque o Hidreia faz isso, nos dá uma qualidade de vida melhor. E simplesmente eu descobri uma osteonecrose na cabeça do fêmur. Eu tive que operar, tive que parar, operei. Descobri no finalzinho de novembro, operei já de início de dezembro, acho que foi dia 2 de dezembro de 2024. Eu operei, tive que operar, porque a dor era para andar, era para sentar. Se eu ficasse muito tempo sentada, eu doía. Então eu estava ficando insustentável, juntando com as crises das dores da anemia, isso piorou mais ainda, né? E eu não consegui mover nem o meu dedinho, de tanta dor que eu sentia, o corpo todinho, tudo generalizado. Sentindo dor, eu tomava tramal e não fazia efeito, tomava morfina, a morfina só foi fazer efeito depois de muito tempo. Então o negócio foi babado. Passei sufoco. Nesse momento eu cogitei até parar de tentar engravidar para poder tomar o Hidreia, para voltar a tomar o Hidreia, mas não fiz. Não, tive que voltar por conta da cirurgia, né? Por conta da recuperação da cirurgia. Fizemos a cirurgia. Quando eu fui fazer, em dezembro mesmo, fizemos a cirurgia, andei de muleta, usando 2 muletas para não sobrecarregar a perna que estava operada. E fomos, eu acho que foi em dia 17 ou 18 de dezembro de 2024, fui fazer uma ressonância para ver como que ficou a cirurgia. E nessa ressonância eu descobri a osteonecrose na outra perna, na outra cabeça do fêmur. Aí eu falei assim, ai meu Deus, eu tô achando que é tudo para eu desistir, para eu não continuar tentando, porque é um sonho meu ser mãe, sempre quis ser mãe, né? Eu acho que quem não quer, tudo bem, mas era um desejo muito grande meu e estava cada dia mais forte, né? Ok. Nesse mês de dezembro, para mim, foi o pior mês que eu tive, em questão psicologicamente. Por quê? Na minha cabeça já estava rodando assim, você não vai conseguir engravidar. Toda hora vai ser uma coisa para você. Olha a importância, agora já vou emendando em outra coisa. O Ho'oponopono mágico e a fé. Eu disse, não é possível. Eu vou ter meu filho. Eu me apeguei a Nossa Senhora com todas as minhas forças, fazendo Ho'oponopono para o meu filho, para minha gestação abençoada. E fui fazendo. E isso foi me melhorando psicologicamente, fazia reprogramação mental. Para mim mesmo, para limpar pensamentos negativos, né, que estavam o tempo todo pairando na minha cabeça. Ok, deixei passar. Falei assim, gente, eu falando gente assim, meu Deus, Nossa Senhora. Falei assim, se tiver que ser, vai ser. Eu não vou ficar mais me cobrando, me martirizando por conta disso. Se tiver que ser, vai ser, acabou. Aí passou janeiro,
Passou fevereiro, não, metade de fevereiro. Aí eu lembrei da médica, no caso essa terceira médica, né, que eu passei por 3. A terceira que eu tô até hoje, que inclusive é minha obstetra. Eu falei assim, quer saber? Se tiver alguma coisa errada comigo, vamos descobrir logo. Não vou ficar coisas não, porque os exames do meu marido já deu que tava tudo certo, não tinha nada nele. Eu falei assim, quer saber? Se tiver alguma coisa, se tiver um tratamento, alguma coisa não vai fazer. Acabou. Aí, meado de fevereiro, eu resolvi marcar a consulta. E já foi logo para março. Para março de 2025. Acho que não sei se foi dia 10, por aí. Uma data assim, mais ou menos. Eu falei assim, vou marcar e vamos ver o que vai ser. Né? Aí eu falei com ela, falei que eu sou paciente de anemia falciforme. Ela disse que ela já teve uma, não sei se foi uma ou 2 pacientes de anemia falciforme também, que precisou tomar muita transfusão de sangue. Uma delas, a outra levou a gestação mais tranquila. E que ela vai fazer de tudo para realizar meu sonho. Isso que ela falou, deixou bem claro assim, que a gente ia conseguir, acabou. Aí ela já me deu uma pontinha de esperança. Eu falei assim, gente, eu vou fazer tudo que essa mulher mandar. Eu vou fazer tudo que essa mulher mandar. Só pelo fato da atenção que ela teve comigo. De entender que, devido à minha dificuldade, né, as coisas que eu já vivi, e que eu tive que falar para ela, como paciente, eu tive que passar para ela essas coisas relacionadas à anemia falciforme. Aí eu fui conversando com ela. Ela falou assim, vamos fazer todos esses exames aqui primeiro, para ver como é que tá. Porque eu levei os outros exames que eu já tinha feito, que não tinha vencido ainda, para ela, e ela falou assim, olha, aqui não tá dizendo que tem nada, tá tudo bem, mas eu vou pedir esses daqui. Gente, tem um que é para ver o negócio das trompas, mas eu não sei falar o nome daquele exame. Estéreo não sei o que, topia. Que faz com, não lembro se é contraste ou iodo. Eu acho que é com iodo. Ela me passou para fazer esse exame. Me passou para poder fazer controle de ovulação com a transvaginal, né, no caso, de 3 dias seguidos. Passou mais uns exames. Todos os exames que eu já tinha feito, ela refez os exames e acrescentou mais esses daí. E fez um novo exame do meu marido de novo, para poder olhar de novo, tudo direitinho. Beleza. Fiz o controle, fiz esse estéreo, não sei o que, copia, um nome esquisitinho. Não sei falar esse nome. Depois aqui eu posso até mostrar para vocês, para quem quiser ver, né? O meu exame eu mostro para vocês. Não tem problema nenhum com isso. Fiz. Eu achei que o exame ia ser horrível. Por quê? Eu ia cair na besteira de entrar aqui para olhar, para ver como é que era o exame, para ver se eu ia ter, se a experiência minha seria tão pior quanto ou melhor quanto, né? Eu falei assim, gente, quando eu comecei a ver os vídeos, são todos apavorantes. Apavorantes. Eu falei assim, não, quer saber? Eu não vou assistir mais nada, não. Eu só assim, do nada, eu dou um estalo na minha cabeça, eu não vou fazer nada, não. Não vou ler nada, não. Vou ter a minha experiência, porque cada um tem sua experiência. Ok, beleza. Fui lá, fiz o exame, tomei os medicamentos antes, fiz uma preparação antes para fazer o exame, que isso foi solicitado pelo médico. Quando eu marquei, já veio na listinha o que tem que fazer, o que pode comer, o que não pode comer, os remédios que é para tomar antes, quanto tempo antes, tudo isso. Fiz a preparação perfeitamente como foi mandado. Cheguei, fui fazer o exame. Eu fui fazer o exame, eu achei que meu marido poderia entrar, poderia ter um acompanhamento, porque querendo ou não é um exame mais invasivo, né? Você fica ali toda exposta. Mas não. Era eu, a enfermeira, o médico e o assistente do médico, que estava lá tirando o raio-x.
faz com um raio-x para olhar, né, aonde está circulando o líquido. Show de bola. Eu fiquei um pouco receosa porque aí a menina falou assim, olha, a enfermeira me acalmou perfeitamente. Foi maravilhosa. Ela falou assim, olha, cada um tem um jeito de reagir, cada um sente alguma coisa, mas você pode sentir cólicas, você pode sentir, aliás, cólicas muito fortes, você pode sentir nada, você pode sentir uma cólica menstrual normal, né? Você pode sentir qualquer coisa, mas pode ser que tenha e pode ser que não. Então não fica grilado. Eu falei assim, eu falei dos vídeos que eu tinha visto, não leva. A mesma coisa que eu tinha botado na minha cabeça, ela já tinha falado comigo. Assim, não bota na sua cabeça a experiência de outras pessoas. Porque a experiência de outras pessoas é a experiência de outras pessoas. E você vai ter a sua. Então, se você sente alguma coisa, você pode apertar minha mão e ela ficou do meu ladinho até o final do exame, tá? Não saiu de lá, não arredou o pé. Você pode apertar minha mão, você pode falar qualquer coisa comigo, pode ficar ali, eu vou estar ali do seu lado. E assim ela fez, ela ficou do meu lado até o final do exame. Aí o médico foi, botou o negócio lá na Caroline, como se fosse um preventivo, né? Que botou aquele negocinho assim e foi colocando lá os negócios lá. Aí ele falou assim, aí ele avisava quando ele aplicava. Eu vou aplicar a primeira coisa. Aí aplicou. Aí ele apertou um pouco. Não sei se era pra ajeitar, não sei. Não senti nada. Eu fui sentir do meio pro final. Já tava acabando. Aí ele falou assim, olha, a gente vai fazer primeiro o raio-x sem ter colocado nada. E depois a gente vai fazendo com o decorrer do líquido. Beleza, tudo bem. Ele foi me explicando, foi até um senhorzinho que fez. Eu não lembro o nome dele agora, não vou lembrar, porque nunca também botar um nome. Não lembro nada. Aí ele foi e me explicou isso. Você depois pode sentir a cólica e você pode tomar os medicamentos que tá ali na prescrição que eu te mandei. Eu falei assim, não, tudo bem. Fiz o exame, levantei, senti cólica, não vou mentir pra vocês. Mas não é nada absurdo, pelo menos comigo não foi. Mas depois eu descobri que quem sente muita cólica não são todas. É porque ou tá com as trompas obstruídas e o líquido empurrou alguma coisa que estava obstruída ali e fez uma limpeza, né? Ou não sei, entendeu? Eu falei assim, gente, eu tô sentindo uma cólicazinha, tá de boa. Ficou enjoadinha. Eu acho que eu fiz o exame, acho que era 10 horas da manhã. Fiquei o restante do dia todo sentindo cólica. No outro dia já tava melhor, já tava de boa. Fiz o exame. Peguei o resultado. Fiz o controle da ovulação para saber mais ou menos quando que eu vou ovular, para ter certeza do dia, né, que eu iria ovular. Fiz a primeira e eu estava chegando, tinha todo o processo de ovulação. Chegava no dia de ovular, o folículo não rompia. Aí o médico falou para mim, olha, o médico mesmo que fez o coisa falou, olha, não tá rompendo. Tá? Leva os seus exames direitinhos, eu vou dar aqui o laudo direitinho para você, mas não se preocupe, que isso aí é coisa fácil de resolver. Ele falou isso para mim. O nome dele é Alexandre Pires, daqui de Campos. Eu tô Alexandre Pires daqui de Campos. Maravilhoso. Ele, não se preocupa, você vai conseguir. Falou assim mesmo. Eu nunca mais esqueci o nome dele. Além do meu marido ser fã de Alexandre Pires, né? Eu juntei o útil agora. Fiz o exame com ele. Levei pra médica. E quando eu cheguei na médica, ela falou assim, agora tá explicado por que você não tá conseguindo engravidar. Aí ela falou que pode ser que eu esteja ovulando mês sim, mês não.
Pode ser que eu fique não sei quanto tempo, eu tenho todo o processo de ovulação, né? Que sai aquela secreção, sai tudo. Mas no dia da ovulação eu não consigo ovular. E isso pode ser devido à injeção do anticoncepcional que eu tomei durante 12, 13 anos da minha vida. Aí eu falei assim, nunca mais eu tomo essa titica. Nunca mais eu tomo essa titica. Perdão, gente. Acabei de comer. Vai, de vez em quando você não vai descer. Ok. Ela falou assim, olha, a gente já descobriu a causa e temos a solução. Vamos tentar a primeira. Aí ela fez um ciclo de... 2 ciclos, na verdade. Foram 2 meses tomando. 2 meses... 2 meses. 2 meses tomando. De Clomid e... O outro eu esqueci o nome. Eu acho que é progesterona. Vou lembrar aqui. Depois que eu puder lembrar, eu falo pra vocês. Mas eu não tô receitando nada, não estou falando nada. Tô falando que foi o meu processo. Tá? Calma. Se acalma. Fiz. Isso aí durou de março até junho. De março até junho. Porque em junho eu engravidei. Só que eu não sabia que eu estava grávida. Por quê? Como eu estava fazendo um tratamento ainda, que era um tratamento, lembra que era um tratamento de 2 meses. O primeiro mês eu achei que eu já estava grávida. Não aconteceu no primeiro mês. Deu aquela frustração, ele ficou meio desesperado, já desistiu de tudo. Aí eu falei, quer saber? Eu vou terminar esse tratamento, porque se der, deu, se não der, não deu também. Não vou ficar criando coisa na minha cabeça, não. Fui. E continuei lá um Ho'oponopono, por causa da minha cabeça, da reprogramação mental. A minha fé em Nossa Senhora, toda vez que eu rezava, eu passava a mão na barriga e já profetizava da minha gestação, que a minha gestação ia ser tranquila, o mais tranquila possível para uma pessoa que tem a minha forma. Tudo isso eu já conversava com Nossa Senhora, com Deus, né? Passava pros dois, né? Falava com um, falava com o outro. Tô correndo atrás do meu amigo. Fui. Aí continuei o tratamento, terminei o tratamento no segundo mês. Eu falei assim, gente, porque eu ainda tô afastado pelo INSS por conta da cirurgia, né? Porque como eu engravidei no meio do processo da recuperação, eu dei trombose na perna, trombose não, deu, perdoa meu pai, tendinite, bursite no músculo onde eu fiz a cirurgia, que era a minha recuperação de 3 meses, que era da cirurgia, que era de 3 meses, acabou prolongando por conta dessa tendinite. Eu sentia muita dor. E só operei a perna esquerda, não operei a direita ainda. Falta a direita ainda para poder operar, que também já tá começando a doer. Já tá naquele processo também, que já tá com edema. Tô com edema na perna direita. Então é muita coisa, gente, muita coisa. Aí, em junho eu engravidei, fiz esse controle de ovulação de novo. Aí eu fui e tive relação nos dias que eu imaginaria que estaria ovulando. Mas o médico, esse doutor Alexandre Pires, ele falou assim, olha, falou pra mim, não é porque serve pra mim que serve pra você. Não tem a relação todos os dias. Tem a relação um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Beleza. Aí ele falou assim, toda vez que eu ia lá, ele falava alguma coisa pra mim, tipo assim, tá bom. Vou fazer conforme o senhor falou, o senhor sabe, o senhor é médico, o senhor entende. E assim eu fiz. Tive relação e deixei quieto. Não fiquei criando expectativa, não fiquei olhando toda hora no aplicativo de menstruação. Eu sei que nesse mês foi tanta coisa que eu fiz que eu não me atentei a data, não me atentei a nada. Aí passou julho, eu falei assim, gente,
eu tinha perícia. Aí, não sei por que cargas d'água a perita perguntou da minha menstruação, perguntou, não sei por quê. Eu não sei também se foi um estalo de Deus para me fazer acordar, porque nunca me perguntaram isso. Esse tempo todo fazendo perícia e ela me perguntou, eu também não entendi muito bem. Ela falou assim, olha, minha menstruação tá pra vir, então tá tudo certo. Mês passado veio, na minha cabeça veio. Minha filha, quando eu cheguei em casa, eu olhei o aplicativo, eu já tava com 8 dias de atraso. Eu falei assim, gente, não é possível. Eu vou até chorar. Eu falei assim, gente, não é possível. Não é possível. Não tô acreditando nisso. Aí eu joelhei no chão. Não, aí eu falei assim, eu olhei no aplicativo, tava com 8 dias de atraso. Só que como eu tava fazendo tratamento, eu falei assim, não vou me desesperar, porque da outra vez que eu tava fazendo tratamento, atrasou também. Mas não atrasou 8 dias. Atrasou, mas não atrasou 8 dias. Aí eu falei assim, gente, eu tenho que comprar um remédio que tava muito ruim, parecia que eu tinha pego uma virose. Eu dei diarreia, eu dei o corpo parecia que tinha passado um trator por cima de mim. Tudo, tipo assim, acabando comigo. Eu falei assim, gente, não, eu vou lá na farmácia, deixei meu marido em casa, peguei o carro e fui lá na farmácia. Fui na farmácia, que é perto de casa, porque como eu não tava conseguindo andar por muita distância, muito longe, eu fui de carro. Peguei, comprei os remédios, que eu não lembro agora o que foi, eu acho que foi um Floratil e o outro foi outra coisa. Eu tava me sentindo muito mal, já tava uma semana ruim mesmo. Gente, não pode. Comprei o remédio. Quando eu tava saindo da farmácia, eu voltei. Eu falei assim, rapaz, vou comprar um teste. Muito mais baratinho. E se tiver, vai dar. Pelo tempo que eu tô de atraso, vai dar. E a benção tá aqui, chutando a benção. Aí eu fui, peguei, cheguei em casa, fui tomar banho. E eu sou daquelas que eu gosto de tomar um banho, aquele banho, como eu digo, banho da beleza. O banho da beleza eu me depilo, eu faço uma hidratação, lavo o cabelo, faço hidratação e faço tudo. Mas antes, eu preparei o banho todinho, botei até um incenso, que eu gosto de usar o incenso. Eu gosto mesmo de incenso, botei uns mantras lá. Aí eu fiz o teste, sem falar nada no marido. Fiz o teste, falei assim, Senhor, se for da tua vontade, que seja, mas que eu não vou mais ficar sofrendo por isso. Essa foi a minha oração. É que eu tô toda arrepiada. Entrei no banheiro, fiz tudo que eu fui fazer. E deixei o teste lá. Fiz o teste, dei tempinho, né? Porque não pode deixar mergulhado no xixi. Tirei, botei lá em cima da pia e fui fazer minhas coisas. E fui cantando, fui pedindo a Deus, minha Nossa Senhora, que abençoasse minha gestação, lisando na barriga. Quando eu saí do box, eu olhei, nem eu acreditei. E outra, eu só fui acreditar que eu estava grávida quando eu ouvi o coração tremer. Né? Eu fui ouvir o coração tremer para saber como é que estava. E esse dia também foi péssimo. Eu vou cortar esse vídeo aqui, porque vai ficar muito longo e meia hora de conversação é muito chato. Muito chato. Eu falo isso porque eu sou muito faladeira e quando eu vou estudar a gente sabe, né? Eu vou cortar aqui, vou parar no dia que fomos fazer a ultrassom. Antes disso eu fui na ginecologista, fiz os outros dias de atraso. Tive os 8 dias de atraso. Fiz o teste na farmácia com 8 dias. E depois, acho que eu fiz numa quarta ou numa quinta, não lembro agora. Na segunda, meu marido tinha uma consulta com o otorrino, que é perto de uma clínica de diagnóstico, né, um laboratório de diagnóstico. Enquanto eu estava na consulta, eu fui fazer o exame para saber, né, se eu realmente estava grávida ou não. Só que eu não entendo nada disso.
Pra mim é o positivo ou o negativo. Pra mim era assim. Fiz o exame, fui na consulta que era perto do meu ortopedista também, porque eu falei com ele, porque eu passei pra ele que achava que eu estava grávida, que poderia estar grávida. Ele ficou mais empolgado que eu fiquei nervosa, porque eu já comecei a pensar na cirurgia, comecei a pensar na perna, no peso, tudo isso eu comecei a pensar. Na época eu vi uma churrada de pensamento negativo pra te travar de qualquer forma. Ele, não. Se você precisar de usar de amuleta, você vai voltar a usar, mas você vai, essa gestação vai ser tranquilo. Vou botar você para fazer uma hidro, vai continuar com a fisioterapia para te ajudar nisso, não sei o que, não sei o que. Ele ficou mais empolgado que eu, doutor Vinícius de Oliveira. Aí ele falou assim, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Me deu os parabéns, isso que aquilo, maravilhoso também, super atencioso. E voltei para a consulta do meu marido. Passou o dia, e eu toda hora entrando no site do aplicativo, só que não tinha saído o resultado ainda. No site do laboratório, meu Deus. E não tinha saído o resultado nenhum. No dia seguinte, que saiu o resultado, aí eu fui lá, peguei o resultado, e já tinha marcado a consulta para a doutora na quarta. Isso foi numa terça, que eu peguei o resultado do exame, na quarta eu já ia nela, não obstetra, doutora Josi Viana. Maravilhosa. Graças a Deus, em relação a essas coisas aí, eu tenho dado sorte em profissionais, graças a Deus. Levei o exame pra ela. Aí eu falei assim, você tá grávida. Eu fiquei olhando pra cara dela. Conseguimos, eu falei assim, conseguimos, você tá grávida. É gravidíssima, por sinal, que deu 1000 cacetadas lá e eu não entendi, gente. Pelo amor de Deus, me pede uma coisa. E eu botei no Google, falou que tava grávida, mas eu precisava da confirmação dela, porque eu queria ouvir da boca dela. Aí ela falou, você tá grávida, eu vou passar uma ultrassom pra você fazer, pra saber com quanto tempo você tá de gestação. Marquei. Esse dia foi um caos total na Terra. Isso aí é tema para um próximo vídeo. Mas agradeço a vocês por estarem aqui, por me dar essa audiência. Eu começando agora, não estou preparada, não tem aquele cenário lindo, maravilhoso, não tem microfonezinho, não tem nada disso. Vai ser a realidade aqui. Contanto que for melhorando as coisas, a gente vai melhorando também o canal, queria dizer palavras de apoio às mulheres com anemia falciforme, às mulheres também tentantes, que, gente, vai chegar a sua hora. Todo mundo tem a sua hora. Não é na hora que a gente quer, é na hora que Deus quer. Porque se fosse na hora que a gente quer, a gente ia lá conseguir. Mas não é. É na hora que Deus quer, que Deus determina na nossa vida, que a gente está pronto, preparado para aquilo. Então, não desista. Não desista. No momento que eu resolvi desistir, foi aí que Deus foi lá e me deu meu filho. Entendeu? Não desista dos seus sonhos, não desista, principalmente de ser mãe, se esse é um desejo seu. Não existe só a forma de ser mãe gestando. Tem a adoção, tem muitas crianças precisando de um casal. De um casal, de uma mãe, de duas mães, de dois pais. Não interessa, precisa de uma família. A criança precisa de uma estrutura para crescer. Porque família disfuncional eles já vieram, Precisa de acolhimento, de apoio. Tudo isso a criança precisa para crescer um ser humano minimamente funcional, de respeito, de caráter. E tudo isso indifere se você gerou ou não, E é isso que eu quero deixar para vocês. Não desistam do que vocês querem para vocês. Se a vida te calejou tanto, respira. Põe sua vida nas mãos de Deus e tenha fé. Porque fé é importante, não adianta. E é isso. Um beijo.
Fique com Deus. E eu confio no seu potencial. Tenho certeza que você vai conseguir alcançar coisas grandiosas e maravilhosas na sua vida. Um beijo. Até o próximo vídeo. Curte, comenta, que eu esqueço de falar. Curte, comenta. Para mais pessoas conhecerem esse depoimento meu, de uma pessoa portadora da anemia falciforme que está gestando. É um tema muito importante. São poucas pessoas que sabem até que tem anemia ou que tem o traço da anemia. Tem muita coisa para poder falar para vocês, esclarecer muita coisa para vocês. Então tá bom? Fui! Beijinhos!